Imagine-se em meio a um oceano gelado, onde as ondas rugem como feras indomáveis e o céu escuro parece desabar. É neste cenário hostil que um gigantesco navio-tanque enfrenta a força implacável do Mar de Bering. Quer saber como a tripulação sobreviveu a essa batalha épica contra a natureza? Então, embarque nesta jornada impressionante e descubra os detalhes de uma das rotas mais perigosas do mundo. Está gostando dessa aventura? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias incríveis sobre os mistérios do mar e as forças incontroláveis da natureza. Junte-se a nós e explore o desconhecido. O navio-tanque Ocean Titan estava prestes a embarcar em uma das rotas mais desafiadoras do planeta, a travessia do Mar de Bering. Essa rota, conhecida por suas águas traiçoeiras, tempestades repentinas e ondas gigantescas, representa um dos maiores desafios para qualquer marinheiro. Para a tripulação do Ocean Titan, no entanto, era apenas mais um dia no trabalho, ou pelo menos assim pensavam. A missão era simples no papel: transportar uma carga de petróleo bruto até uma plataforma de armazenamento em uma ilha remota. Mas os elementos estavam longe de cooperar. Logo após a partida, os primeiros sinais de alerta começaram a aparecer. O radar mostrava uma massa de nuvens densas se movendo rapidamente em direção ao curso do navio. No convés, os ventos começavam a uivar com intensidade crescente. "Segurem-se, pessoal. Parece que vamos ter companhia", gritou o capitão. A tripulação, já experiente, começou a se preparar para o inevitável. Equipamentos foram verificados, as cargas foram mais uma vez reforçadas e os marinheiros vestiram seus trajes de proteção contra o frio. Enquanto o navio avançava, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. O céu, que até então estava apenas nublado, agora era um manto negro pontilhado por relâmpagos. O radar confirmou o pior. Uma tempestade estava se formando rapidamente e não havia como contorná-la. O Ocean Titan teria que enfrentar a tormenta de frente. As ondas começaram a crescer, primeiro de forma tímida, mas logo se transformaram em muralhas de água que pareciam querer engolir o navio. O Ocean Titan subia e descia com cada impacto, fazendo os motores gemerem sob o esforço. No interior da cabine, o capitão e sua equipe monitoravam os instrumentos com olhos atentos, buscando qualquer sinal de que a situação estava fora de controle. Mas o pior ainda estava por vir. Conforme o navio se aproximava do coração da tempestade, as ondas atingiram alturas impressionantes. Relatos de outros navios na região falavam de paredes de água com mais de 20 metros de altura, verdadeiros monstros marinhos que podiam virar até mesmo os maiores navios. Dentro do Ocean Titan, a tensão era palpável. Cada membro da tripulação sabia que um erro poderia ser fatal. "Mantenham-se firmes. Vamos superar isso juntos", encorajou o capitão. No coração do Mar de Bering, o Ocean Titan enfrentava agora um cenário que parecia saído diretamente de um filme de desastre. As ondas não eram apenas altas, eram verdadeiras muralhas líquidas, que pareciam se erguer para desafiar a resistência do navio. O céu, completamente escuro, ocasionalmente era iluminado por relâmpagos que cortavam o ar, revelando breves imagens da batalha épica entre o homem e a natureza. No convés, o som das ondas batendo contra o casco era ensurdecedor, como se martelos gigantes estivessem golpeando incessantemente a estrutura de aço do navio. A tripulação estava toda em seus postos, lutando para manter o equilíbrio enquanto a embarcação balançava violentamente. Na sala de máquinas, engenheiros monitoravam cada parâmetro com precisão, garantindo que os motores pudessem sustentar a potência necessária para enfrentar a tempestade. Enquanto isso, na ponte de comando, o capitão analisava cuidadosamente o radar. As leituras eram assustadoras. A tempestade ainda não estava no auge. "Segurem-se, ainda temos que passar pelo pior", gritou ele para a tripulação, sua voz quase abafada pelo rugido incessante dos ventos. O mar, uma mistura de escuridão e espuma branca, parecia vivo, com cada onda tentando superar a anterior. De tempos em tempos, uma onda particularmente grande atingia o Ocean Titan, fazendo-o balançar de forma tão intensa que era impossível não imaginar o que poderia acontecer se o navio perdesse o equilíbrio. Dentro das áreas internas, os marinheiros que não estavam em serviço imediato tentavam se segurar como podiam,
Qualquer movimento descoordenado poderia resultar em ferimentos graves. Objetos soltos eram rapidamente recolhidos ou fixados para evitar acidentes. O ambiente era de tensão máxima, mas também de determinação. Vamos conseguir, pessoal. Este navio foi feito para resistir. Andy incentivou o imediato, tentando manter o moral elevado. Mas, apesar das palavras de encorajamento, todos sabiam que estavam em território perigoso. Uma falha nos motores, um dano ao casco ou mesmo uma onda que acertasse o navio em um ângulo errado poderiam transformar aquela viagem em uma tragédia. E então, aconteceu. Uma onda gigantesca, maior do que qualquer outra que haviam enfrentado até então, surgiu à frente do navio. O radar já havia alertado sobre ela, mas nada poderia preparar a tripulação para o impacto iminente. Todos para suas posições. Segurem-se em algo fixo. Ordenou o capitão, sua voz carregada de urgência. O Ocean Titan subiu a onda, seu casco rugindo sob a pressão. Durante um momento que parecia durar uma eternidade, o navio ficou inclinado em um ângulo assustador, quase vertical. O som do motor ecoava pela embarcação, enquanto os tripulantes se agarravam a tudo que pudessem para não serem arremessados. Quando o navio finalmente desceu pelo outro lado da onda, houve um breve momento de alívio. Mas o impacto com a água foi tão violento que sacudiu toda a estrutura, fazendo até mesmo o capitão vacilar por um instante. Relatórios de danos começaram a chegar. Pequenas fissuras haviam surgido em algumas áreas do casco e alguns equipamentos no convés haviam sido danificados ou arrastados pelas ondas. Apesar disso, o Ocean Titan ainda estava em condições de navegar. A tempestade, no entanto, não dava sinais de trégua. Pelo rádio, o capitão recebeu informações de outros navios na região. Muitos já haviam mudado suas rotas ou procurado abrigo em portos próximos. Mas para o Ocean Titan, essa não era uma opção. A carga precisava ser entregue e o tempo era crucial. O rádio também trouxe outra notícia alarmante. Uma onda anômala havia sido registrada a algumas milhas de distância, se movendo na direção do navio. Ondas anômalas, ou ondas monstros, são fenômenos raros, mas extremamente perigosos. Com alturas que podem ultrapassar 30 metros, elas têm o poder de destruir até mesmo os maiores navios. Preparem-se para o pior, disse o capitão, sua voz firme apesar da gravidade da situação. Ele sabia que enfrentar aquela onda seria o teste definitivo para a tripulação e para o navio. No coração do mar de Bering, o Ocean Titan enfrentava agora um cenário que parecia saído diretamente de um filme de desastre. As ondas não eram apenas altas, eram verdadeiras muralhas líquidas, que pareciam se erguer para desafiar a resistência do navio. O céu, completamente escuro, ocasionalmente era iluminado por relâmpagos que cortavam o ar, revelando breves imagens da batalha épica entre o homem e a natureza. No convés, o som das ondas batendo contra o casco era ensurdecedor, como se martelos gigantes estivessem golpeando incessantemente a estrutura de aço do navio. A tripulação estava toda em seus postos, lutando para manter o equilíbrio enquanto a embarcação balançava violentamente. Na sala de máquinas, engenheiros monitoravam cada parâmetro com precisão, garantindo que os motores pudessem sustentar a potência necessária para enfrentar a tempestade. Enquanto isso, na ponte de comando, o capitão analisava cuidadosamente o radar. As leituras eram assustadoras. A tempestade ainda não estava no auge. Segurem-se, ainda temos que passar pelo pior, gritou ele para a tripulação, sua voz quase abafada pelo rugido incessante dos ventos. O mar, uma mistura de escuridão e espuma branca, parecia vivo, com cada onda tentando superar a anterior. De tempos em tempos, uma onda particularmente grande atingia o Ocean Titan, fazendo-o balançar de forma tão intensa que era impossível não imaginar o que poderia acontecer se o navio perdesse o equilíbrio. Dentro das áreas internas, os marinheiros que não estavam em serviço imediato tentavam se segurar como podiam. Qualquer movimento descoordenado poderia resultar em ferimentos graves. Objetos soltos eram rapidamente recolhidos ou fixados para evitar acidentes. O ambiente era de tensão máxima, mas também de determinação. Vamos conseguir, pessoal. Este navio foi feito para resistir. Andy incentivou o imediato, tentando manter o moral elevado. Mas,
Apesar das palavras de encorajamento, todos sabiam que estavam em território perigoso. Uma falha nos motores, um dano ao casco, ou mesmo uma onda que acertasse o navio em um ângulo errado poderiam transformar aquela viagem em uma tragédia. E então, aconteceu. Uma onda gigantesca, maior do que qualquer outra que haviam enfrentado até então, surgiu à frente do navio. O radar já havia alertado sobre ela, mas nada poderia preparar a tripulação para o impacto iminente. Todos para suas posições. Segurem-se em algo fixo. Ordenou o capitão, sua voz carregada de urgência. O Ocean Titan subiu a onda, seu casco rugindo sob a pressão. Durante um momento que parecia durar uma eternidade, o navio ficou inclinado em um ângulo assustador, quase vertical. O som do motor ecoava pela embarcação, enquanto os tripulantes se agarravam a tudo que pudessem para não serem arremessados. Quando o navio finalmente desceu pelo outro lado da onda, houve um breve momento de alívio. Mas o impacto com a água foi tão violento que sacudiu toda a estrutura, fazendo até mesmo o capitão vacilar por um instante. Relatórios de danos começaram a chegar. Pequenas fissuras haviam surgido em algumas áreas do casco, e alguns equipamentos no convés haviam sido danificados ou arrastados pelas ondas. Apesar disso, o Ocean Titan ainda estava em condições de navegar. A tempestade, no entanto, não dava sinais de trégua. Pelo rádio, o capitão recebeu informações de outros navios na região. Muitos já haviam mudado suas rotas ou procurado abrigo em portos próximos. Mas para o Ocean Titan, essa não era uma opção. A carga precisava ser entregue e o tempo era crucial. O rádio também trouxe outra notícia alarmante. Uma onda anômala havia sido registrada a algumas milhas de distância, se movendo na direção do navio. Ondas anômalas, ou ondas monstros, são fenômenos raros, mas extremamente perigosos. Com alturas que podem ultrapassar 30 metros, elas têm o poder de destruir até mesmo os maiores navios. Preparem-se para o pior, disse o capitão, sua voz firme apesar da gravidade da situação. Ele sabia que enfrentar aquela onda seria o teste definitivo para a tripulação e para o navio. O silêncio após a tormenta era quase ensurdecedor. O Ocean Titan seguia navegando lentamente pelas águas agora mais calmas, mas os sinais do que havia acontecido estavam por toda parte. O convés estava encharcado, com contêineres desalinhados e equipamentos danificados. O casco do navio, embora ainda íntegro, mostrava marcas da batalha contra a onda monstruosa. Na ponte de comando, o capitão observava o horizonte com um olhar determinado. Imediato, quer um relatório completo de danos em 30 minutos. Vamos garantir que tudo esteja operacional antes de seguirmos para nosso destino. Sua voz era firme, mas carregava um tom de exaustão. Ele sabia que a luta ainda não havia terminado. Enquanto isso, a tripulação trabalhava incessantemente. No convés, grupos revisavam as amarras dos contêineres, reforçando os pontos mais frágeis. Alguns equipamentos menores haviam sido perdidos no mar, mas, felizmente, os contêineres principais estavam intactos. Na sala de máquinas, os engenheiros faziam inspeções detalhadas em cada turbina e sistema de propulsão. Os motores estão em bom estado, mas o sistema de resfriamento está sobrecarregado. Vamos precisar monitorar-lo de perto até chegarmos ao porto, informou o chefe de engenharia pelo rádio. Uma das preocupações mais urgentes era a água que havia invadido alguns compartimentos inferiores. Grupos de bombeamento foram acionados para remover a água acumulada, enquanto especialistas avaliavam se havia danos estruturais. Nenhuma rachadura significativa, capitão. Apenas danos superficiais. Podemos continuar a viagem com segurança, mas precisaremos de reparos assim que chegarmos ao porto, relatou um dos inspetores. Apesar do trabalho árduo, o clima na tripulação era de alívio. Eles haviam enfrentado o pior que o mar podia oferecer e saído vivos. A camaradagem era evidente, com membros ajudando uns aos outros e trocando palavras de incentivo. Enquanto isso, o capitão convocou uma reunião com os oficiais para discutir os próximos passos. Temos que manter nossa programação. O cliente espera nossa carga no prazo e não vamos decepcioná-lo. No entanto, a segurança da tripulação e do navio continua sendo a prioridade máxima, disse ele, olhando cada um nos olhos. Durante a reunião,
surgiu a questão do impacto psicológico. A tempestade foi intensa, capitão. Alguns membros da tripulação estão claramente abalados. Talvez devêssemos considerar um momento para descanso e recuperação antes de continuar, sugeriu o médico de bordo. O capitão assentiu. Boa ideia. Organizaremos turnos para garantir que todos tenham tempo suficiente para descansar. Enquanto o Ocean Titan avançava pelo mar de Bering, a tripulação teve um raro momento de pausa. Alguns se reuniram no refeitório, compartilhando histórias da tempestade e aliviando a tensão com risadas nervosas. Você viu a cara do Jorgensen quando a onda bateu? Pensei que ele fosse sair correndo. Brincou um dos marinheiros, provocando gargalhadas. No entanto, nem todos estavam relaxados. Na sala de rádio, o operador mantinha contato com as autoridades marítimas e outros navios na região. O clima está se estabilizando, mas ainda há previsão de ventos fortes nas próximas 48 horas, informou ele ao capitão. Com essas informações em mente, o capitão ajustou o curso, buscando evitar qualquer nova área de instabilidade climática. Não podemos arriscar outra onda dessas. Vamos contornar essa região, mesmo que isso signifique um pequeno atraso, declarou ele, decidido. À medida que o tempo passava, o céu começava a clarear. O azul tímido entre as nuvens era um sinal bem-vindo de que a pior parte da viagem havia ficado para trás. No entanto, o capitão sabia que o mar de Bering era imprevisível e que novos desafios poderiam surgir a qualquer momento. Um desses desafios apareceu quando o radar detectou um campo de gelo à frente. Embora não fosse incomum encontrar gelo naquela região, a combinação de blocos maiores e correntes imprevisíveis representava um perigo significativo. Reduzam a velocidade e fiquem atentos. Quero 2 homens no convés monitorando os blocos de gelo visualmente, ordenou o capitão. A navegação cuidadosa pelos blocos de gelo foi tensa, mas a tripulação estava alerta. A comunicação constante entre o convés, a ponte de comando e a sala de máquinas garantiu que o Ocean Titan passasse pela área sem incidentes. Com o campo de gelo atrás deles, o navio finalmente se aproximava de águas mais seguras. O capitão respirou fundo, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas, por enquanto, o Ocean Titan estava a salvo.